Sancta Maria, Maria, ora pro nobis, nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Amen. Gratidão ao nosso irmão Adriano. Aproveitando esse momento, mantendo em sintonia com as forças vivas do bem e do amor, envolvendo a todos nós nessas energias radiantes. E busquemos mentalizar a figura do querido Mestre Jesus. Busquemos em Jesus, o Divino Mestre, a resolução dos nossos conflitos, das nossas diferenças, buscando o aprendizado de sua doutrina, a fim de avançarmos moralmente. Deus, nosso Pai, Senhor e Criador de todas as coisas, nós louvamos o Teu santo nome, pois sabemos que és a razão da existência, que és um manancial infinito de todo poder, sabedoria, conhecimento e luz. E sabemos que está em tudo quanto existe, Pai, e nós sentimos a Tua presença nos anseios do bem, no desejo de progresso e de paz, e no fenômeno maravilhoso e singular da vida. Jesus, doce e amado Mestre, nós louvamos o Teu santo nome, pois sabemos que é o caminho que devemos seguir, que é o nosso Mestre, exemplo e amigo em todas as horas. E aqui nos encontramos reunidos em Teu santo nome para mais uma noite de aprendizado. Rogamos a presença dos irmãos consoladores, a pleiade que constitui o Espírito de verdade, os irmãos que propagam a paz, a esperança e a fé, que eles possam estar conosco hoje e sempre, nos orientando, nos conduzindo pelo caminho do bem, nos dando força para superarmos as dificuldades que a vida nos oferece, suportarmos com resignação e resiliência nossas provas e expiações, nos auxiliem e nos conduzam, que nos oriente, para que possamos desenvolver as virtudes de paciência, de tolerância, de compreensão, de entendimento, exercermos a caridade pura, que é a benevolência, a prática do bem, a indulgência, que é a tolerância e a compreensão aos nossos irmãos, e o perdão das ofensas. Queremos agradecer, Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos nesta casa de amor e luz, servindo, participando e aprendendo. Que possamos, ao adentrar na sala de passe, recebermos as energias necessárias para recompor a nossa saúde, o nosso equilíbrio, a força necessária para continuarmos a nossa caminhada, superando as nossas fraquezas e mazelas morais, a fim de avançarmos até o Pai. Com a palestra edificante da noite, possamos absorver um pouco mais dos seus ensinamentos para aprendermos a caminhar com nossos próprios pés. Pedimos a benefício dos nossos irmãos que jornadeiam diariamente conosco, aos nossos lares,
nossos companheiros de jornada, entes queridos, bem como aos irmãos desencarnados, que possam ser orientados e assistidos conforme sua necessidade e merecimento. E queremos juntos, nesse instante, fazer a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. E não deixe-nos cairmos em tentações, mas livrai-nos da prática do mal, porque vós são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Em teu nome, Pai, em nome de Jesus e em nome de irmã Sheila, queremos iniciar a reunião da noite cantando juntos o hino a Matilde, e que assim seja. Reunidos em nome do Senhor, em um só pensamento e coração, desligados para o mundo exterior, neste templo de fé e oração, procuremos entrar em sintonia com os nossos mensageiros do além, pelas ondas do amor e da harmonia, tão somente para praticar o bem. Elevemos ao Mestre uma prece, implorando amparo e proteção por aqueles que laboram nessa messe, procurando a regeneração. Procuremos entrar em sintonia com os nossos mensageiros do além, pelas ondas do amor e da harmonia, tão somente para praticar o bem. Meus irmãos, boa noite a todos. Para a nossa reflexão na noite de hoje, do livro Reflexões à Sombra da Cruz, pelo Espírito Erasmo, psicografia de S. Capelli. A reflexão número 12, de título Caridade. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti. Mateus capítulo 6, versículo 2. É necessário que façamos a caridade. É urgente que o façamos. É mesmo essencial sua prática para o regozijo íntimo da alma, para alcançarmos a paz. Entretanto, um requisito indispensável para que o ato praticado se transforme realmente numa manifestação de caridade é o desprendimento. Praticar e esquecer, pois o verdadeiro prêmio está em ofertar. Pois quem estende a mão ofertando, recebe mais que o irmão que a estende para receber. É a suprema lei. Quem planta, farta-se na colheita do que plantou. E o ato de oferecer sem afetação corresponde a um divino plantio. Pratica, pois, a caridade, mas consciente de que és o maior beneficiário do que praticas. Reveste o teu ato com um manto de amor, evitando a humilhação do irmão que se curva ao teu auxílio. Ao invés de amortalhar o que fazes, com o retinir de trombetas,
adoça-o com o néctar do silêncio. Lembre a cada dia, a caridade perfuma o ser, fortalece a alma e ilumina o viver. Quem pratica a caridade, semeia para si a bondade. Quem se mostra caridoso, sobre o mal será vitorioso. Passemos agora a palavra à nossa irmã Marisley, oradora da noite, pedindo para ela vibrações de muita paz, de muita luz, para que ela possa nos trazer os esclarecimentos do Evangelho de Jesus. Irmãos e irmãs, boa noite. Como é que vocês estão? Estão bem? Numa escala de 0 a 10? 10, que beleza. Muito bom. E o tema da noite, hein? Melhor ainda, caridade. Caridade é essencial. Antes de começarmos, gostaria que os irmãos buscassem nas memórias de vocês qual foi o último ato de caridade que você praticou hoje. Algum? Com certeza. E no decorrer dessa palestra, os irmãos vão perceber que praticamos atos de caridade o tempo todo, mas talvez nem saibamos classificar isso como caridade. Às vezes, a caridade já é praticada de forma automática, já faz parte de nós. E às vezes, a gente pratica a caridade meio como obrigação, né? Ai, tenho que fazer isso aqui, né? Ou de olho no retorno, ou interessado no reino dos céus. Então vamos estudar? 3 discípulos no caminho de Emaús vinham falando a respeito do Cristo, conversando. Essa conversa aconteceu depois que Jesus já havia ressuscitado. Então eles falavam de como o meigo Rabi da Galileia era generoso, quantas pessoas ele curou, quantas multidões ele consolou, as tempestades que ele aplacou. E o quanto ele era bom e justo e ainda assim foi crucificado. Enquanto eles caminhavam, ao seu lado, começou a caminhar uma pessoa também. E começou a perguntar, né, sobre quem vocês estão falando. E eles confirmaram que falavam de Jesus. Quando chegaram em casa, Jesus se revelou. E eles o reconheceram. Acontece que muitas vezes nós só precisamos viver com Ele para vivermos nele. E essa é a caridade essencial, conforme João. A maior de todas as caridades que podemos fazer para nós e para os outros, e para a humanidade inteira, é vivermos como os discípulos de Emaús, em sintonia com Cristo. E mesmo que não saibamos que é Ele que está ao nosso lado, porque Ele pode estar vestido de outra pessoa, pode estar disfarçado de um necessitado, pode estar disfarçado de um irmão que precise do nosso sorriso, da nossa palavra de estímulo. E esse mesmo Cristo, às vezes, nós não o reconhecemos. Então precisamos refletir, porque Ele mesmo disse: que fizerdes a esses pequeninos, estareis fazendo a mim. Meus irmãos, para falarmos de caridade, nós precisamos abordar basicamente 3 grandes pilares, que eu gostaria que vocês me acompanhassem. Vamos falar um pouco sobre como a caridade
é debatida e discutida em literaturas sagradas e em aspectos históricos. Quais são os tipos diferentes, ou se essa caridade é possível ser classificada? E quais são, finalmente, os tipos de caridades que podemos executar no nosso dia a dia? Podemos aprofundar? Estão me acompanhando? Então vamos lá. Quem aqui vou dizer de origem rural, mas eu vou dizer da roça mesmo. Eu nasci em fazenda, então eu falo, eu sou da roça. Quem aqui é da roça? Quem tem roça, então? Aí, pronto, quem teve roça. Né? Quem é de origem rural, nasceu em chácara, sítio, fazenda? Meu pai tinha o hábito de deixar uma parte entre onde ele plantava milho, arroz, né? E tinha parte de milho, arroz, e tinha uma parte que era gado e que não misturava. Mas a parte da estrada, eu lembro que ele deixava qualquer pessoa plantar naquele caminho entre a cerca e a estrada. Qualquer pessoa podia chegar lá, plantar e colher. Quem lembra disso? Tinha, não tinha? E vocês sabiam que, paralelo às estradas, às rodovias estaduais, municipais e federais, qualquer pessoa pode plantar ali e colher? Pode. É chamado terreno neutro. Então, isso é uma tradição. É um tipo de caridade institucionalizada historicamente, para que não haja fome. E isso já existe há muito tempo em tradições, e isso se tornou uma tradição sagrada. Eu encontrei esse detalhe na Bíblia, lá em Levítico, quando diz que é necessário deixar uma parte lá da colheita sem colher, para que os órfãos e as viúvas não passem necessidade. Então percebam que existe um tipo de caridade institucionalizada. Mas também, quem é da roça, se lembra que quando se matava um novilho ou um porco, parte daquela carne era levada ao vizinho, não era? Eu lembro de ver meu pai e minha mãe fazendo isso. Mas não se escolhia o pior pedaço, não. Era um bom pedaço, não era? Claro, porque se fazia daqui para lá, podia se esperar o mesmo de lá para cá. E mesmo que não houvesse claro que havia cercas, né? Mas o vizinho do lado não invadia a horta do vizinho. Nem se invadia o pomar, nem se chegava lá em época de manga sem antes passar pela parte da frente da casa, ter uma boa conversa e depois ir para o quintal, não era? Então existe uma ética da não fome. Existe uma ética da caridade para com as vizinhanças. Uma troca. E isso não está escrito em lugar algum. Mas as pessoas fazem isso. As pessoas educadas. As pessoas instruídas, né? Não invadem o quintal do outro ou a horta do outro, porque existe uma boa convivência. Então, de alguma forma, é um tipo de prática de caridade, não é? Isso ameniza, isso mantém, não é? Se bem que eu tenho visto, às vezes, umas coisas estranhas assim, né? Eu vejo um chamando o outro para o churrasco, mas é o outro que tem que levar a carne. É estranho, não é não? Porque o que eu conheço é assim. Por exemplo, tinha o aniversário da minha mãe. Eu, minhas 4 irmãs. Aí cada uma levava um prato da sua especialidade, não era assim? Eu que só sei fazer peixe, eu levava muqueca de pintado. Quem sabe fazer muqueca de pintado? Eu aprendi com a minha sogra baiana, né? Então, era a minha especialidade. Então, cada um levava o seu prato. E era uma alegria cada um chegar com o seu prato lá, não era? Mas isso não era obrigação de ninguém, era algo leve, não é? Porque a gente nunca chega na casa de alguém com as mãos vazias, sim ou não? Ok. Se não vai levar nenhum alimento, leve um livro, porque o livro é o alimento da alma. Leve
uma planta, alguma coisa assim, não é verdade? Então, na vida urbana, às vezes a gente sente falta da caridade espontânea, mas é possível ver pequenas gentilezas, né? E que essas pequenas gentilezas se tornam protocolos legais, como leis de trânsito, por exemplo, de esperar antes da faixa para que o outro atravesse, de ajudar alguém a atravessar a rua, de abrir a porta para o outro, de pode passar, é sua vez, idoso, por gentileza, né? Fique à frente. Então eu tenho percebido que às vezes a caridade é praticada de forma institucionalizada, de forma legal, porque se às vezes você esperar que espontaneamente a pessoa faça isso, nem sempre ela fará, porque vivemos em um planeta de provas e expiações. E até quando? Até quando a generosidade terá que ser lei? Não é? Precisamos evoluir. Precisamos fazer com que, como eu trago aqui, pequenos gestos de gentileza no cotidiano são gotas de caridade, que retornam em forma de chuva fresca em dia quente. Então, da mesma forma que eu pratico aqui, eu posso receber um ato de caridade ali. Paulo nos traz em Coríntios, não naquela carta onde ele fala sobre o amor, né, e que em alguns textos a palavra caridade substitui, e que estes trechos passaram a ser inspiração para músicas, como, por exemplo, ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, sem amor eu nada seria, ou seja, nada tem sentido sem amor. A caridade também se insere aí como sinônimo. Não como o amor ágape, não como aquele amor supremo, mas e nem com o amor eros, mas como o amor que me faz me mover no cotidiano entre as pessoas. Então, Paulo diz assim, na carta que ele escreve de bons modos para as pessoas da cidade, né, de Corinto. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Com que tipo de sentimento, então, eu devo praticar a caridade? Ele traz, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, se vai fazer, se vai ajudar, faça com alegria. Com simplicidade. Sem muitos holofotes. Mas se tiver também, não tem problema. Se você precisa do holofote, eu tenho dito isso. Se você precisa do holofote para poder praticar a caridade, que faça. Se para praticar a caridade você precisa filmar, postar e falar, eu fiz, tudo bem. Não sejamos radicais a esse ponto. Eu não vou fazer porque também não... Que seja, é um nível intermediário. Porque antes nem fazia. Antes não fazia, agora faz e posta. Daqui a pouco você estará fazendo no automático. E isso será graça divina, isso será uma bênção e o seu espírito terá evoluído. Então não sejamos rápidos demais na crítica àquele que faz e se exibe. Os irmãos estão entendendo o que eu estou tentando dizer? Que é um processo, né? E que é uma escadinha, e que a evolução ela é microscópica, mas ela acontece, né? A alegria em dar é um tema recorrente, indicando que a caridade não deve ser vista como uma obrigação pesada, mas como uma expressão voluntária e alegre do amor de Deus. Uma expressão do amor de Deus. Isso significa que cada vez que eu pratico esses pequenos atos, essas gotas de caridade, eu passo a ser uma ferramenta, um instrumento de Deus. E é aqui, lá em João, que ele traz a essência da caridade que eu falei no começo. A caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos.
Meus irmãos, é fácil andar segundo os mandamentos do Cristo? Na teoria parece fácil, mas é complexo. E quando você tira o dia para colocar em prática um só mandamento de Jesus, você é testado o tempo todo. Sim ou não? Experimentem dizer de manhã: hoje eu serei um exemplo de paciência. Ai, você vai ser testado o tempo todo. E é fantástico você perceber isso. Pesquisando a respeito da caridade, há um texto de Emmanuel. Aliás, Emmanuel sempre numa linguagem incrível, né? Majestosa. No livro Vinha de Luz, os irmãos já leram. Ele traz essa prática da caridade como um processo, que é isso que eu estou querendo trazer para vocês. Mas parece que quando ele traz o texto, ele vem falando sobre o que fazer e como fazer. Mas eu tentei entender que praticar a caridade essencial é um resultado, mais ou menos como o resultado de uma digestão. Vou explicar. Nosso corpo precisa de alimentos para que as reações químicas aconteçam, né? Então, se eu estou aqui de pé, falando com vocês, estou viva, em algum momento eu me alimentei, certo? Eu não me lembro exatamente o que foi que eu comi ontem, mas o que eu comi ontem está nutrindo as minhas células hoje, certo? Certo. Vou explicar corporalmente como é que funciona para que nós possamos entender, em termos de alma, por que que a caridade é ATP da alma. O que que é ATP? Adenosina trifosfato, que é uma moléculazinha que faz com que as membranas das nossas células funcionem e tudo isso que está acontecendo aqui agora tenha energia para funcionar. Posso aprofundar então? Vou aprofundar mais. Venham comigo. Olha lá. Assim como o corpo necessita de carboidratos, proteínas, lipídios, água, vitaminas e sais minerais, a alma depende de alguns ingredientes para evoluir. E qual é o ingrediente do dia de hoje? A caridade. Um deles. Vamos lá. Essa energia dessa lâmpada é energia elétrica. A energia para o nosso corpo também tem eletricidade. E ela vem a partir dos alimentos. Já falei sobre isso. Só que às vezes, quem já fez jejum aqui? Tá na moda agora a gente fazer um jejum e eu tô achando ótimo, né? No jejum, você não come, por exemplo, não ingere carboidrato. Esse carboidrato, você não o terá para energia, para produzir energia. O seu corpo vai ter que pegar de algum lugar. Então, ele pega da gordura do fígado, ele pega de outras partes do corpo, de proteínas, ele vai pegando de outros lugares. Então, eu posso ter energia do intestino, né, daquilo que eu ingeri. Eu posso ter da glicogenólise, que é a quebra a partir do fígado. Então, sempre que você faz jejum, seu fígado fica feliz. Por quê? Porque vai eliminar as gordurinhas. Né? Quem for nutricionista aí, me perdoe que eu estou resumindo. Pode ser da gliconeogênese, que é também uma produção de energia a partir de lactato, glicerol e também a partir do fígado. Ou o ciclo de Cori, que é a reciclagem do lactato. E é por isso que, às vezes, depois de algumas horas de jejum, você começa a ter dor de cabeça. Por quê? Porque o organismo está começando a utilizar gordura. E quando queima gordura, o corpo gosta? Não. Né? Então, eu estou usando a teoria do carboidrato, eu vou chegar lá. Teoria do carboidrato, para nós chegarmos à caridade. Então, vamos lá. Me acompanhe. Carboidratos são transformados em glicose, açúcar. Pão vira açúcar, batata vira açúcar, arroz vira açúcar, bolo vira açúcar. Tudo que é carboidrato que vem da natureza
vai virar açúcar. Deixa as folhas quietas lá, depois a gente fala disso. Então isso vai virar ATP, que é aquela molécula que eu falei. Então tudo isso acontece dentro da nossa célula. E quando essa energia não é utilizada por meio da atividade física, ela é acumulada, vira obesidade. Até aí tudo bem. Da mesma forma que quando a gente só acumula conhecimentos e não coloca em prática, vira obesidade intelectual. Lê muito, sabe muito, mas pratica pouco. Mas pelo menos já está no segundo passo da leitura. Bom, a síntese disso que eu estou falando é isso aqui, metabolismo dos carboidratos. Então, carboidratos alimentares, glicose, vou passar direto, glicólise, ácido pirúvico, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, até que eu tenha gás carbônico, água e ATP. Cheguei de novo na ATP, na bolinha de energia. Quando você está cansado assim, não tem mais energia para nada, você fala assim, acabaram as minhas bolinhas de ATP. Pronto, sintetizei. Vou aprofundar mais um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Vocês estão mergulhando comigo? Tem alguém sem respirar aí? Estou lá no fundo, daqui a pouco eu volto. Venha comigo. Então esse é o famoso ciclo de Krebs. Quem é da área da saúde aí? Quem lembra disso lá do ensino médio? O terrível ciclo de Krebs. Na verdade, ele é bem fácil. Tem a ver com NAD e FAD. Tem a ver com produção de ATP. E acontece que os cientistas estão descobrindo que muitas doenças psicossomáticas, muitas questões espirituais, às vezes, têm conexão com a mitocôndria. Grande novidade, André Luiz já falou isso há muito tempo. Agora que a ciência está descobrindo. Ah, mas espera aí, então eu tenho que manter minhas mitocôndrias saudáveis? Sim, eu preciso manter minhas mitocôndrias saudáveis. E como que eu faço isso? Energia limpa. Acredite, comer pouco. E a quantidade de alimento que você ingerir, você precisa gastar. Para não acumular. E onde é que entra a caridade? Acontece que glicose só sustenta a vida quando é convertida em energia. Assim também o conhecimento só ganha sentido quando se transforma em caridade. Por isso que a ATP, essa molécula que é produzida lá dentro da mitocôndria e que vai ajudar em todos os processos celulares, é ela que vai ajudar a nossa evolução. É ela que vai nos ajudar no desenvolvimento das virtudes. Por isso que eu digo que caridade é a ATP da alma. É o saber em movimento. É aquilo que eu li, que eu estudei, que eu coloquei em prática. É o pensamento que virou gesto. É a vontade de contribuir e a ação de contribuir. Ideias boas nós temos o tempo todo. E o que a gente faz com a ideia boa? A gente passa para o outro executar. A gente precisa começar a colocar as mãos nas ações. Cada um aqui, por exemplo, pode ser um trabalhador da casa. Aliás, muitos são, né? Parabéns para os trabalhadores da casa. É a teoria que virou cuidado. É a leitura que virou mão estendida. É a bondade que se transforma em caridade. Tá, mas espera aí. Vamos trazer isso para a nossa prática, para o nosso dia a dia. Há 3 níveis de caridade. Nós temos a caridade pessoal, a interpessoal e a coletiva. A pessoal nada mais é do que cuidar de si mesmo. Jesus disse, amar o próximo como a ti mesmo. Então eu só consigo amar o outro se eu aprender a amar a mim. Eu só consigo cuidar bem do outro. Eu só consigo oferecer água ao outro se eu souber qual é o gosto da água. Na verdade, a água não tem gosto, né? Mas é saber como a sede é refrescada. A relação com o outro, nessa caridade pessoal,
ela acontece sempre que você mantém a sua saúde mental em dias, quando você desenvolve a sua autoestima, quando você se acolhe, tira um tempo para você e se cuida para que o outro esteja bem ao seu lado. Como numa pane de avião, você coloca a máscara em você e depois nos demais. E olha que Jesus seguiu o protocolo direitinho. Ele precisava ser batizado por João Batista? Não precisava, o Cristo. Mas ele seguiu o protocolo, deixou João cuidar dele. E muitas vezes, pessoas que precisam de cuidado não aceitam ser cuidadas. Não, não preciso. Aceite ser cuidado, receba o cuidado. Receba bem um elogio, você merece. Se deixe ser cuidado. Não se deixe ser carregado, a não ser que você esteja... Aliás, se você estiver desmaiado, você não vai ter jeito, né? Vai ter que ser carregado mesmo. Então, se deixe. E é na caridade com o outro que Deus se manifesta, na relação com o outro que Deus se faz presente. No lar, na convivência. A família começa a se formar. O primeiro filho nasce. É no puerpério que a gente percebe o nível de caridade. A mãe está lá, com os pontos, amamentando, com dor, com o filho e tudo. O pai precisa entender o processo. Ele precisa usar o máximo de caridade possível para apoiar, para cuidar, para proteger, para dar paz a essa mãe para amamentar e não ficar pressionando ela para terminar logo os 40 dias para voltar à vida sexual. Pronto, falei. Então, é na vida em família que o laboratório se instala, o laboratório da caridade. É ali no dia a dia, no simples oferecer de uma água, na escuta ativa, coisa tão rara hoje em dia, é parar para escutar, sem fazer uma comunicação não verbal. Ouvir, o que você diga. É parar para ouvir. Não é difícil. Experimente, é prazeroso. Na comunidade, aquela caridade em que o outro deixa de ser ameaça e passa a ser uma extensão do cuidado. O cuidar mesmo com a rua, com a sua calçada. Manter a segurança. Ter conexão, às vezes, com os vizinhos para manter a segurança do lugar, para ser um lugar acolhedor. E Jesus disse, sabereis que sois meus discípulos, por muito vos amardes. Essa frase tinha que estar assim ó, em outdoors, na cidade toda. E é Emmanuel que traz que é uma fonte divina, todas as vezes, em todos os momentos em que a caridade existir, ali está jorrando uma fonte divina. Então, da mesma forma que os discípulos, caminho de Emaús, sempre que nós praticamos algum tipo de caridade, seja ela qual for, ali está jorrando fonte divina. A caridade coletiva, preservar, por exemplo, grupos, instituições, não ter rixa com times ou com etnias, enfim, promover a dignidade coletiva, organização a favor da vivência boa e politicamente correta de onde nós estamos. Eu fiz um processo mnemônico onde, quando Emmanuel diz sobre essa caridade dele, que ele diz assim, ó, assistência, medicação e ensinamento. Um tipo importante, AME, né? Que é uma caridade santa. Falei, mas gente, ele está falando dos enfermeiros, que quem presta assistência, dá medicação e ensinamento o tempo todo não são os enfermeiros? Tem algum enfermeiro aqui? Então, talvez não enfermeiros assim de trabalho, né? Mas muitos enfermeiros da alma que cuidam. E ele diz também que essas práticas, elas não precisam ser assim, ai, estou fazendo, né? Elas precisam ser com alegria, esperança, gratidão. E no pensar, no falar, no agir, o tempo todo. Então, Emmanuel nos traz essa imersão na caridade que se manifesta em forma de evangelho. E é por isso que no começo eu disse que a verdadeira caridade lá que João fala, e Paulo também na carta aos Coríntios, né, João, carta aos Coríntios e Emmanuel, viver nele
é a verdadeira prática da caridade, porque não tem como viver nele sem praticar a caridade. É praticamente impossível. Então vamos ver alguns tipos de caridades aqui. Vamos lá. Lembra que eu pedi para vocês pensarem em alguma caridade que vocês praticaram? Vamos ver qual que você praticou aqui. Vamos lá. Caridade física. Levantar quem caiu, cuidar de um enfermo, proteger um vulnerável, né? Um abraço é um tipo de caridade. Tem que ver se a pessoa quer também, né? Um abraço, né? A caridade, não confundir o abraço o assédio, de ficar abraçando as pessoas, né, gente? Hoje em dia está até perigoso. A caridade psicológica, né? Substituir a humilhação pelo encorajamento. Você encorajou alguém hoje? Falou, não, vai lá que vai dar certo. Isso é caridade psicológica. Promover autoestima, elogiou alguém? Isso é caridade psicológica. Né? No acolhimento, libertação. Ao invés de constranger uma pessoa, libertar, aliviar sofrimentos, respeitar a autonomia. A pessoa quer, tá, então, ok. Ah, eu quero ir embora. Vá. Ah, posso? Pode. Ninguém é de ninguém, já diz um título aí de livro. Deixe ir. Ninguém é de ninguém. Liberte. E liberte-se. Quando você liberta, você se liberta também. Né? Porque ninguém pertence a ninguém. A caridade afetiva e sexual, com consentimento, dignidade. Né? Não violar o outro. Promoção da dignidade humana, em vez de explorar, empoderar a pessoa, dar um livro, citar uma frase, instruir, orientar, cantar aqui como cantou Adriano para nós. Muito obrigada, que Deus te abençoe sempre. Né? Então, há determinadas caridades que às vezes a gente acha que não é, mas são. Né? Uso ético dos recursos, né? Recurso público. Eu não vou pegar, para que eu vou pegar? Eu não preciso disso. Deus me provê, então, o meu trabalho me provê. Então, esse clipe não é meu. Esse papel, essa caneta, isso aqui é do serviço público. Eu não vou levar para casa. Né? Tratar bem um funcionário, precisou de um serviço, vai lá, né? Não ofende o outro, trata bem as pessoas. Estar, cuidar, proteger, nutrir. A presença, às vezes, vale mais do que um presente, não é? Proteger as crianças, garantir que elas estejam na escola, que elas possam brincar, o direito de brincar. Não bater, não humilhar a criança, saber educar, dialogando e conversando o tempo todo, não intercalar negligência com violência, entender o passado do outro, né? E usar a lei não como um instrumento de punição, mas como garantia de direitos. Então, entendendo a violência de um lado e a caridade do outro, se a violência é a negação do outro, a caridade é o seu reconhecimento pleno. Se a violência destrói vínculos, a caridade os reconstrói com consciência e amor. Então, precisamos romper os paradigmas, às vezes, que existem em relação à caridade. Ah, não vou dar o dinheiro no semáforo porque vai ficar mal acostumado. Que seja. Quem aqui anda com umas moedinhas dentro do carro, uns trocados dentro do carro? A gente faz isso. Enquanto está pedindo, né? Não é? A gente tenta diminuir a temperatura com tantas atividades assistenciais, mas muitas vezes não há um nível ainda para que haja uma justiça, uma equidade social, e Kardec já respondeu isso, esse é outro tema. Porque a prática da caridade ela é um estilo de vida, como alimentação saudável, atividade física. Às vezes ela começa como uma obrigação, até se tornar automática, espontânea. E pode ser pouco para quem faz, mas pode ser muito para quem recebe às vezes. Às vezes é uma roupa que a gente não usa mais, mas talvez seja a única roupa boa daquela pessoa. Às vezes é um sapato que não nos serve mais e que a gente não usa mais. Pode ser o melhor sapato para aquela pessoa. Invadir a vida do outro não é caridade, viu, sogras? Tá? Às vezes acha que tá. Estou vindo aqui fazer a caridade, está invadindo, peça licença, pergunta se pode. Ok? Por quê? Porque, de certa forma, em síntese,
A caridade. Ó, ser pontual também é caridade, viu? Não posso chegar atrasada e nem ultrapassar o tempo. Vocês sabiam que pontualidade é caridade? Porque você não está roubando o tempo do outro, não está irritando o outro? Então, estou terminando. Cada ato tem valor se for transformador. Se a sua prática de caridade está te transformando, então ela está funcionando. Então pense. Pratiquei algum ato de caridade hoje? Dentro de todas essas? Provavelmente todos vocês. Que Jesus os abençoe, ilumine, guarde, proteja. Muita paz. Muito obrigada. Os irmãos, vamos agradecer a nossa irmã Marisley. Obrigado pela caridade de doar o seu tempo aqui para nós hoje, pela palestra edificante. Que possamos absorver todos esses ensinamentos e colocá-los em prática para a nossa transformação moral. Então vamos passar agora para o momento do passe. Nós queremos convidar os médios para as salas 1 e 2. Aos irmãos frequentadores, rogamos continuidade do silêncio, vibrações positivas e que mantenham os celulares ainda silenciosos. Aos irmãos que nos acompanham pela internet, será realizado um passe virtual logo após o encerramento. Os que estão em casa, nos acompanhando pela internet, se preparem para receber o passe à distância. Busquem em casa uma posição confortável. Descruze os braços e as pernas. De preferência, você coloque as mãos sobre os joelhos. Feche os seus olhos. Mentalizem a imagem do Mestre Jesus. Lá no alto da montanha, com seus braços abertos, e do seu coração generoso e amoroso, está direcionando aos nossos lares energias quintessenciadas, multicoloridas, oriundas do amor fraterno universal. E essa energia magnética espiritual vai adentrando no alto das nossas cabeças, no chakra coronário. Vamos recebendo a divina paz, o divino equilíbrio, a divina harmonia, o amor e a paz. E essas energias vão sendo irradiadas para os nossos demais centros de força, os coletores principais, secundários e difusos, indo em direção ao nosso chakra frontal, ampliando a nossa capacidade de entendimento, de discernimento, de percepção. Seguindo até o nosso chakra laríngeo, ampliando a nossa capacidade de conversar, transmitindo paz, harmonia, equilíbrio, limpando a nossa faringe, laringe, traqueia, descendo até o nosso chakra cardíaco. Vamos recebendo a energia vital, transmitindo a todas as nossas células, músculos, nervos e ossos do nosso corpo. As energias vão seguindo até o nosso chakra esplênico, trazendo benefício para os nossos fígado, rins, pâncreas, baço e vesícula, funcionando em perfeição e em equilíbrio. Seguindo até o nosso chakra gástrico, vamos receber a energia magnética capaz de potencializar todas as nossas funções orgânicas. E as energias seguindo até o nosso chakra básico, onde vamos receber a energia da resistência da terra, a força das águas, dos ventos e do sol, a energia regeneradora do fogo. E ela vai seguindo, retornando até o nosso chakra coronário, passando pela nossa coluna, fortalecendo toda a nossa ossatura, nossa coluna cervical, trazendo-nos força e equilíbrio. E as energias vão retornar pelo chakra coronário até o seu fluxo normal. E vamos recebendo um banho de energias vitalizantes, reconfortantes, trazendo ao nosso equilíbrio,
renovando todo o nosso campo magnético e as nossas reservas vitais, fortalecendo todo o nosso campo físico, mental e espiritual. Renovando ainda em nós a fé, confiança e a esperança de dias melhores. Obrigado, Mestre Jesus, pelo passe curador. Pedimos a fluidificação das águas. Pedimos também o amparo para o nosso lar, a todos os nossos entes queridos e companheiros de jornada. E agradecidos pela reunião à distância nesta noite, pedimos a permissão para encerrá-la, desejando que a sua paz permaneça em nossas mentes e nossos corações, hoje e sempre. E que assim seja.